Olá, meninas e meninos, como vocês estão? Seja bem-vindo a este canal Linguística Descomplicada. Eu sou o Silvio, eu sou doutor em Linguística Aplicada, sou mestre em Linguística, sou professor na Universidade Federal de Goiás, no curso de Letras Português e no mestrado em Educação. O objetivo deste canal é trazer discussões que vão ao encontro das considerações teóricas da linguística. Até então eu tenho feito vídeos com abordagem mais genérica. Essa sequência de vídeos que eu estou fazendo para você vai culminar em abordagens teóricas a respeito do que Saussure e Chomsky deixaram de contribuição para os estudos da linguagem. Na sequência, eu vou abrir outras séries com outras abordagens, mas sempre dizendo respeito à linguagem e ou à linguística. No vídeo passado, você deve ter percebido que ele terminou assim de repente, porque o meu equipamento de gravação deu problema e eu não consegui finalizar. Então eu vou dar continuidade ao que eu estava falando. O tema daquele vídeo anterior era a origem e as espécies. Eu vou continuar falando a respeito disso. Eu tenho percebido pelas indicações do YouTube que os vídeos têm ficado muito longos, que as visualizações não têm ido até o final. Então eu vou tentar dividir mais as abordagens em tempos menores para que você não fique tão cansado quando for assistir a estes vídeos e poder aproveitar o máximo possível do conteúdo que ele está trazendo. Eu peço que você se inscreva neste canal se você não é inscrito, que você curta e compartilhe os vídeos com seus colegas, com seus amigos e peça para eles também fazerem o mesmo para que nós possamos criar uma corrente maior de conhecimento a respeito da linguística e dos estudos da linguagem e assim alcançar um número maior de pessoas que possam se inteirar a respeito destes temas. Bom, essa abordagem sobre a origem das espécies, ela quer dizer se existe algum tipo de relação entre as diversidades linguísticas, entre o comportamento linguístico e a espécie humana, os diferentes grupos étnicos de humanos existentes ao longo do planeta. Então, eu vou começar com a seguinte colocação, na verdade uma questão para você pensar a respeito, que é o seguinte: nos Estados Unidos existem diferenças entre o falar do negro e o falar do branco. Será que isso prova que etnia e comportamento linguístico têm relação direta? O que você acha? Escreva lá nos comentários para eu poder saber a sua opinião. Será que a variação étnica tem algum tipo de responsabilidade, de indicação ou motiva de alguma forma as diferenças existentes entre as línguas e entre os usos linguísticos de uma maneira geral? O que você acha? Tem relação entre diferença étnica e diferença linguística? Será que aqui no Brasil, que é um pouco diferente essa questão, mas será que tem algum tipo de semelhança com isso? Aqui no Brasil a gente não tem um tipo de comportamento linguístico característico do negro e um tipo de comportamento linguístico característico do branco. Mas será que haveria algum tipo de relação aqui no Brasil entre essas duas questões, a etnia e o comportamento linguístico? Bom, eu vou deixar na descrição do vídeo na verdade, duas sugestões de vídeos aqui do YouTube que eu gostaria que você visse e que vão, de alguma forma, complementar e ampliar isso que eu estou falando para você. E pode ser que te ajude a pensar um pouco a respeito dessa questão, né? Então, mais uma vez, será que existe algum tipo de relação entre o comportamento linguístico e a etnia de uma pessoa, seja aqui no Brasil, seja em outro país? Como será que isso se dá nessa relação entre etnia e comportamento linguístico? Bom, eu dou a resposta para você, tá? Eu gostaria que você escrevesse lá nos comentários a sua opinião, mas eu vou adiantar a resposta para você. A resposta é não. Não existe relação, pelo menos não do ponto de vista do que a ciência da linguagem aborda, não existe relação entre o comportamento linguístico e a variação étnica, ou etnia e comportamento linguístico, né? Isso porque são aspectos diferentes. Eu já falei para você que existem alguns estudos atuais que indicam que a linguagem, a capacidade linguística vem impressa no nosso DNA, faz parte da constituição genética do ser humano. Só que cada coisa é uma coisa, fica cada um no seu departamento. O aspecto genético ligado às questões étnicas é um departamento e
o aspecto genético ligado às questões linguísticas é um outro departamento. Então, não existe uma relação, um vínculo entre uma coisa e outra. Cor de pele, etnia e comportamento linguístico são aspectos, são questões, são componentes diferentes. Então, da mesma forma que língua e cultura não são necessariamente determinados um pelo outro, então não vai haver também essa determinação assim direta, tranquila, relax, digamos assim, na associação entre linguagem ou comportamento linguístico e etnia. Pode, aliás, pode não, a gente considera a língua de um povo como um dos integrantes da identidade desse povo. Então eu consigo identificar, e essa relação entre língua e identidade é nesse aspecto. Eu posso identificar o país de determinada pessoa, ou pelo menos eu posso identificar que ele não é do mesmo país, do meu país, pelo tipo de comportamento linguístico, não só do ponto de vista da pronúncia, do sotaque, que é mais perceptível, mas também dentro do aspecto estrutural, né? A sintaxe varia, a fonética e a fonologia variam e assim sucessivamente. Então existe um tipo de identificação, mas uma coisa não é determinada pela outra assim de uma maneira redondinha, de uma maneira harmoniosa, né? Então, embora não haja, eu não posso afirmar isso enfaticamente, mas como eu acabei de dizer, eu não posso negar que existe algum tipo de vínculo entre a linguagem, entre o comportamento linguístico de um povo e a sua cultura. E é como eu acabei de dizer para você, você identifica que uma pessoa não é do seu país pelo sotaque, mas principalmente pelo sotaque, mas também pelas questões de sintaxe, de semântica, da língua que a pessoa está falando. Aí você pode dizer assim, mas como assim? Ele está falando português? Sim, ele está falando português, mas quando ele não tem um domínio muito grande do português, ele comete desvios do ponto de vista sintático e semântico. E mesmo que o sotaque não seja muito carregado, o que em geral não é verdade, em geral o estrangeiro, um americano, por exemplo, ele fala português, mas com sotaque muito carregado de inglês. Mas se por acaso não for, vez ou outra eu vou conseguir perceber, eu vou conseguir identificá-lo como sendo de um país estrangeiro pela organização sintática e até mesmo pela organização semântica. Então isso é perceptível. Aqui no Brasil, como que a gente percebe isso? Como eu disse para você, nos Estados Unidos tem o falar do branco e o falar do negro. No Brasil não existe isso. Mas eu consigo identificar que a pessoa é de uma outra região diferente da minha, principalmente pelo sotaque, mas também pelo dialeto. Então, a relação significante e significado varia mesmo sendo da mesma língua, né? mesmo sendo português do mesmo jeito. Então, o exemplo clássico que provavelmente você conhece, você já viu nos livros, você já ouviu, já leu por aí, é mandioca, macaxeira e aipim, que existe uma diferença entre o significante e o significado, embora o significado seja sempre o mesmo, mas o significante varia. E se eu não conheço aquele significante, eu posso vir a ter dificuldade em associar aquele significante com o significado equivalente que ele tem. Então, quem não sabe o que é macaxeira ou aipim, conhece só mandioca, faz essa relação entre significante e significado de mandioca para aquele tubérculo, ao ouvir macaxeira ou aipim pode ter dificuldade. Então, não é de outro país, mas você percebe que é de uma outra região. E o exemplo mais clássico mesmo, realmente, é o sotaque, né? Eu sou de Goiás e eu consigo perceber, então, que uma pessoa é de outro estado ou de outra região pelo sotaque. Então, lá na região Nordeste, eles têm um comportamento em nível de sotaque diferente do nosso. Então, eu, Silvio, não São 20 consigo horas. determinar se a pessoa é de Alagoas, de Pernambuco, da Bahia, do Ceará, pelo sotaque. Eu não consigo categorizá-la, identificá-la no seu estado de origem, mas eu consigo perceber que a região é diferente. No mínimo, eu consigo perceber que não é igual à minha região, talvez com menos precisão, talvez eu não consiga dizer que é da região norte ou que é da região sul, por exemplo, mas eu consigo dizer, não, esta pessoa, pelo sotaque dela, ela não é de Goiás. Daí a gente pode pensar numa outra questão, né? Uma outra forma de entender essa relação entre origem linguística e espécie ou etnia,
que é de que forma língua e cultura estão relacionadas. Não existe, então, um nível de dependência muito grande, mas existe uma associação que é possível fazer. E aí vem a pergunta, de que forma língua e cultura, então, estão relacionadas, né? Como que a gente consegue perceber isso? E aí tem um outro vídeo no YouTube, eu vou deixar na descrição o link, eu gostaria que você assistisse também, porque ele pode te ajudar a entender isso melhor. O título do vídeo é Dicionário do Cearense, em que o rapaz lá faz uma abordagem interessante a respeito de algumas palavras que os cearenses usam e que para nós ou significam outra coisa ou não significa absolutamente nada porque a gente não consegue fazer associação do significante com o significado. E é nesse aspecto que você consegue associar língua e cultura. Você identifica que a pessoa não é da sua região, pelo menos isso você consegue identificar, ou você pode ir mais além, identificar com mais precisão, com mais propriedade, até de que região ela é. Então percebam que a relação principal entre língua e cultura é do ponto de vista da identificação. Você consegue identificar, no mínimo, que aquela pessoa não é da sua região. Uma outra afirmação que já foi bastante comum, que tem a ver com esse assunto sobre o qual nós estamos falando, é de que povos primitivos deveriam falar línguas primitivas. Então a gente pensa nos primórdios da constituição da humanidade, no homem das cavernas, por exemplo, que é considerado um povo primitivo. Eles tinham um comportamento linguístico. Não era um comportamento linguístico tão elaborado quanto o nosso. Eu já comentei com você nos vídeos anteriores que a nossa língua, a nossa linguagem, elas foram se consolidando e se organizando ao longo da nossa evolução. O nosso cérebro foi aumentando de tamanho, foram surgindo outras partes constituintes desse nosso cérebro, isso foi fazendo com que a nossa capacidade linguística fosse sendo aprimorada. Então é claro que aquele homem primitivo, na época das cavernas, o comportamento linguístico dele não era igual ao nosso de hoje, mas já havia um comportamento linguístico. A gente não pode, de forma alguma, dizer que aquele homem das cavernas ou as considerações equivocadas de que os indígenas são inferiores ao homem branco, a gente não pode dizer que a língua que um ou outro utiliza é primitiva. Primeiro porque o indígena não é primitivo, ele apenas é de uma etnia diferente da nossa. E a língua que ele usa também não pode ser chamada de primitiva, porque ela é ela que permite àquela comunidade a interação, a socialização, a manifestação, a exteriorização de pensamentos e ideias, e isso é muito complexo. Eu já comentei com você que para o falante nativo, a língua materna não é difícil. Os integrantes gramaticais, semânticos e demais integrantes dessa língua é que são. A língua é complexa, mas ela não é difícil para o falante nativo. Então a gente não pode dizer que para um indígena ou para o homem das cavernas, por exemplo, a língua deles eram primitivas. Elas são o suficiente o relevante para que essas comunidades possam conseguir se comunicar e existir enquanto comunidades linguísticas. Então, não existe essa afirmação de que existem línguas primitivas ou de que existem línguas que são melhores, línguas que são superiores. Não existe língua melhor ou língua pior, língua superior ou língua inferior. As línguas são diferentes, mas elas se prestam aos papéis para os quais elas existem, de identificação de uma comunidade, de socialização dos integrantes, de exteriorização de pensamentos e pontos de vista. Da mesma forma, elas só são diferentes, mas elas não são melhores ou piores, mais evoluídas ou menos evoluídas. Naturalmente que ao longo dos anos as línguas vão se modificando e existe uma tendência nossa a considerar que o que é mais contemporâneo é melhor do que o do passado. Na verdade, pode até ser que em alguns aspectos e algumas caracterizações isso até seja verdade. Na questão linguística, isso não é uma afirmação interessante de você dizer que a língua contemporânea é melhor do que a língua passada, a língua do passado. Elas são diferentes. Elas podem ser mais ou menos complexas, mas não são melhores ou piores. Por quê? Porque elas se prestam àquele grupo falante de anterior ou de agora
ao que ele realmente necessita em termos de existência, de identificação, de socialização e de todos esses elementos sobre os quais eu estou falando com você. Bom, eu vou continuar no próximo vídeo, como eu falei para você, eu vou tentar dividir esses vídeos em partes menores, para que você não fique tão cansado, mas na sequência eu ainda vou continuar abordando esse aspecto da relação entre a língua, as mudanças linguísticas e as etnias, os grupos étnicos usuários dessas línguas, tá? Eu peço para você que, se tiver considerado que este vídeo é pertinente, é relevante, que você curta, que você compartilhe com seus amigos, peço para eles fazerem o mesmo e, por favor, se inscreva no canal e acione o sino para que, quando novos vídeos forem colocados, você seja avisado a respeito deles, tá? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, eu desejo que você fique bem e até o próximo. Tchau!